Boa noite, gente! Boa noite, pessoal. A galerinha aí que está assistindo no YouTube, né? É, hoje nós vamos dar os teóricos da educação, né? Que vimos sempre toda a pedagogia, né? Todo o curso de pedagogia, para Isso, quem fez pedagogia, né? Também outros cursos de licenciatura também, né? Estudamos isso, a vida toda teóricos, cai em tudo quanto é concurso, né? E a gente tem que isso. saber as palavrinhas-chave, as ideias deles, né? Uhum, Desde ali da filosofia grega que essas questões, ok? isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, ó, já vai deixando seu like aí, seu joinha, ó, compartilha naquele grupo de estudo de concurso, que eu sei que você tá num monte de grupos aí de estudo, né? Já vai compartilhando, né? Comente se você gostou, né? Para que Isso o mesmo. YouTube saiba, para que o YouTube mande essa notificação para você, para que o YouTube saiba que você gosta desse tipo de vídeo, ok? Isso, e não Cursando o nosso simulado dos teóricos da educação. E esse Isso simulado, você do mesmo. YouTube, ó, ele vai ficar ó, na descrição do vídeo aqui abaixo, tá? Isso aí. Responda e depois volta para assistir o vídeo. E não Bora lá. esquecer Questão. de clicar na notificação também, que todas as vezes que a gente for mandar o vídeo, o pessoal receber. Vocês aí de casa, clicar no sininho para poder receber as notificações também. É verdade. As ideias do filósofo Sócrates consistia na busca pessoal pela verdade, diálogo como método, certo ou errado? Diálogo. Certo, né? Ele trabalhou a socrática, não Certo? foi? Foi. Teoria de Socrática, sim, tá? Isso. Dois. Esses de Sócrates, para a Secretaria de Educação mesmo, temporária, assim, quase não cai essas coisas, né? Temporário, Uhum. né? Pode dar uma doida na banca, que a Quadrix é doida, mas sempre nos concursos de prefeito eles cobram muito essas coisas, sempre cai essas coisinhas aqui, né? É que Essas é filosofias filosofia da educação, né? Que eles trabalham a questão da maiêutica, né? Trabalham um pouquinho o processo histórico da é, educação, né? e a dois já é uma questão sobre maiêutica. Platão defendia a maiêutica, trazer o conhecimento à luz, certo ou errado? Foi Platão mesmo, né? Tá errada porque foi Foi Sócrates, Sócrates, maiêutica né? é de Sócrates. Maiêutica é É, Sócrates, né? nós até assistimos uma aula do Rodrigo Rodrigues no sábado, ele falou sobre isso, né? Aham. 3. Platão defendia o idealismo, o plano das ideias, certo ou errado? Plano das ideias. Foi o plano das ideias, né? Não foi Aristóteles, não, né? Foi. Foi, né? Foi Platão mesmo, o plano das ideias, o amor platônico, aquela coisa que Aham. só existe na sua cabeça, o amor platônico, só na sua ideia, né? Uhum. Inclusive, Alice no País das Maravilhas, né? Uhum. Toda uma filosofia platônica, toda aquela história lá, né? É uma Uhum. filosofia platônica. Ela, ao entrar naquele País das Maravilhas, ela tá entrando no mundo das ideias, né? É Isso. aquele filme Matrix também, do Keanu Reeves, né? O principal lá. Isso, aham. Naquela hora que o Morpheus tá falando com ele lá, quando ele é o Neo, né? Uhum. O personagem Neo. Aí ele tá lá, isso é o Matrix, mostra um monte de coisa ali, Morfeu, né? O nome do cara Isso. lá. Do Aham. nome dele lá. Mostra toda aquela coisa lá, né? Aquilo é filosofia platônica. É o plano das ideias, né? Isso. Aham. Aí, faz até uma referência a Alice no País das Maravilhas. Antes do Neo, quando entrar nesse mundo, nesse universo Matrix, tem uma parte que ele tá mexendo no computador que fala siga o coelho branco. Faz referência a Isso. Alice, né? Siga o coelho Alice. branco. Então, tudo é pura filosofia platônica, tá? Isso mesmo. 4. Aristóteles foi o primeiro a conceber um sistema de ensino, certo ou errado? Aristóteles. Eu acho que não. Também não. Não, foi Platão, né? Uhum. Platão era discípulo de Platão era discípulo de Sócrates Uhum. e Aristóteles era discípulo de Platão. Catão, Ah, gente, isso. eu adoro estudar O isso aqui, gente. Aristóteles veio depois, né? Isso Gente, mesmo. eu adoro estudar isso aqui na faculdade. Uma das minhas disciplinas favoritas era a filosofia da educação. Nunca Adorava, Isso. gostei. né? Sou apaixonada por isso aqui. Gosto Isso. não. É conhecido como o pai da ciência.
e do pensamento ocidental. Aristóteles defendeu o realismo e o mundo sensível, certo ou errado? O mundo Aristóteles. sensível. O mundo sensível foi o Não foi Aristóteles, deixa eu ver. O mundo sensível. conhecido como o pai das ciências e do pensamento ocidental. Isso aí é errado, né? É errado. Tá certa. É sim, tá, gente? É a ciência, tá? Ah, é o pai das... Tá vendo? Eu nunca aprendo isso aqui. Eu vi trocentas vezes. Eu acho que vocês estão confundindo com Ebert, né? Ebert tem outra coisa lá, é do positivismo, aí ele fala muito assim daquela coisa ciência defender Ah, é. só a ciência, né? O pensamento, sim, ele defende muito. Mas o pai, assim, o primeiro, né? Uhum. Aí depois vem Ebert com as ideias dele, igual a didática, né? Uhum. Libânio, ele é excelente na didática ali, os conceitos dele, né? Nós temos Libânio. Mas ele não é o pai da didática. Quem é o pai da didática é Comênios, né? Acho que tem Isso. até questão aqui. Uhum. 6. Tem até uma questão afirmando que o pai da didática era ele, né? E tá errado. É Comênios. Comênios, né? É. O Comênios caiu na prova do temporário. E, gente, muita gente, assim, eu não respondi aqui, mas muita gente. Com aquele negócio de tecnologia lá, muita gente dançou. Uhum. A tecnologia na época, né? Eles já imaginavam que naquela época não era um tipo de tecnologia, sim uma teoria, né? É. Não, era uma deixava de ser uma tecnologia, todo mundo marcou errado lá na prova. Isso. Os livros didáticos eram uma tecnologia da época. O pessoal só lembrou, só ligou as coisas digitais, né? É, verdade. Cadê? 6. Ideias como empirismo, tábula rasa eram defendidas por Augusto Comte. Tábula rasa. O Conte. Tábula rasa. Que não é o Augusto Comte, Não não. é Augusto Conte, não. É aquele. Ai, peraí. É o do behaviorismo, não, né? Não, behaviorismo não. Não. Não, empirismo é uma coisa, behaviorismo é outra coisa. É. Behaviorismo é mais aquela questão do... Ai, como eu posso Dos falar? condicionamentos? É, isso mesmo. Exatamente. Dos condicionamentos, né? Skinner, né? Do Skinner. Skinny, é o Skinny. Só lembrar do salgadinho Skinny. Me dá calça apertada de cantor sertanejo. Mas que ele fala também, o RR fala também, é o diretor da escola do Bart Simpson. É mesmo. Essa aqui tá errada. Ela tá errada porque é John Locke, não é Augusto Comte. É o Luke. É que é desses negócios do empirismo, tábula rasa, né? Ele que defende isso aí, tá? Tá. 7. Augusto Comte dizia que o indivíduo nasce uma tela em branco. Certo ou errado? Não, você pulou uma. Você pulou a 8. Não, mas eu tô na 7. Tá 7. Ah, já tá no 8. 7. Augusto... Ah, tá. Augusto Conte. Não, não é o Augusto Comte, não. A questão continua errada. Uhum. Continua não sendo Augusto Comte. E continua sendo John Locke também, tá? Tá. Uhum. Ele tela em branco. Esses conceitos, né, do empirismo, como tábula rasa, o indivíduo era uma tábula rasa, uma tela em branco, né? Tudo é tudo ideias do John Locke, que ele devia ser construído ali, o empirismo ali, com as ideias empiristas, né? 8. Augusto Comte defendeu o positivismo e dizia que é válido apenas o conhecimento científico, certo ou errado? Tá certo. Certinho, né? Certo, Ele negava a religião, ele dizia que não tinha como provar Deus, negava a metafísica, que eu até esqueci o que é metafísica, né? Ele negava isso aí, eu vi sábado, mas eu já esqueci o que é metafísica. A metafísica, eu acredito que a metafísica é acima dos fenômenos, né? Que eles trabalham, né? Ah, eu lembrei o que é, tipo aquele negócio que fala, Deus
Quem criou Deus criou tudo. E quem criou Deus nessas coisas aí? Isso. Que aí ele E aqui ele tá sobrepõe os questionamentos, né? Gente, Vai. filósofo é muito questionador, né? Isso. É e verdade. aquelas coisas Que assim. a maioria das pessoas começa a filosofia, geralmente quando ela tem uma religião, ela acaba afastando. Ela Verdade. começa a questionar muito e Uhum. Aí, Deus é capaz de fazer uma pedra que nem ele mesmo consegue carregar? A pergunta sem resposta, né? Cadê? 9. 9. Para Augusto Conte, era necessário uma ciência para a sociedade. Certo ou errado? certo. Certo. Sim, tá? Karl Marx era positivista. Aí eu escrevi fundamentalista, mas eu escrevi funcionalista. Eu acabei me confundindo aqui. Defendeu a primazia da sociedade dos indivíduos. Acreditava na sociedade como transmissão. Certo ou errado? É errado. Errado, né? Tá errado, né? Quem acreditava, quem era funcionalista, né? Na verdade, eu acho que fundamentalismo e funcionalismo é tudo a mesma coisa, né? Era Durkheim. E ele que, igual naquele desenho na aula sábado que eu e a Eliana assistimos, aquele eu não sei falar não, aquele mapa mental, não sei falar a palavra que o Rodrigo falou. Eu sei como Organograma? Organograma. Esse nome mesmo aí que a palavra, eu falo tentando falar a palavra, não sai. Ele fez o desenho lá. Sociedade e indivíduos abaixo. Quem acreditava nisso era Durkheim, não era Karl Marx. E outro sociólogo aí acreditava que era acho que era Max Weber, né, que ele falou. Era os indivíduos sobre. Ei, gente. Oi? Esses filmes são terríveis. Pois é, esses teóricos eles são muito, assim, eles são bem detalhistas, né? Assim, cada um traz uma ideia diferente, né? Eu tinha um livro da Fabiana Largar, vocês conhecem? Conheço, Fabiana Lagar, sim. Tem um livro dela, de didática, vai ser um encontro. Fala todo o processo histórico desses teóricos. Eu vou ver se eu acho que no Valparaíso. Pois a história deles não mudaram, né? Então, Isso, o livro pode ser velho, mas a história continua a mesma, isso mesmo. né? E que eu acho interessante que eles trabalham essencialismo e existencialismo em cima desses teóricos, né? Quando a gente vai ver em sociologia, né? Pois é, como eu estava falando, assim, aí para Durkheim, né, a sociedade ficava em cima e os indivíduos abaixo. Isso. Para Max Weber era os indivíduos acima e a sociedade abaixo. Para Karl Marx, nenhum dos dois, era atravessar lá e ele falava, vamos continuar as questões, aí a gente discorre sobre isso, né? Agora é a 11, né? Isso. Materialismo, história, dialeto, lutas de classes, dominação, educação como dialética, eram ideias defendidas por Karl Marx. Tá certo. Certo. Certíssimo, bem cara aqui, bem marxista mesmo, adoro. 12. Interesses individuais exercem a primazia sobre a sociedade. Burocracia, organização dos papéis sociais eram ideias defendidas por Weber. Tá certo. Certo? Ele até falava que os indivíduos estavam acima da sociedade, ele falava que existia uma burocracia, né? Burocracia sempre é a palavra-chave de Weber. No caso, como diz o Rodrigo Rodrigues, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber são os 3 porquinhos da sociologia. Bora lá, o inimigo dos contratos temporários. Na 13. Comênios ficou conhecido como o pai da didática. Foi defensor dos métodos clássicos e via a educação para a ampliação da experiência cotidiana. Certo ou errado? Certo. Certinho, tá? Demerval Saviani e Gasparin
defendiam a instrução baseada no método de 5 passos. Primeiro, preparação. 2, apresentação. 3, associação. 4, generalização. 5, aplicação. Eu conheço esses 5 passos, não são esses. Tá errado. Tá errado porque pode riscar aí Demerval, Saviani e Gasparim. Herbert, quem escreveu esses passos foi Herbert, tá? Aham. Herbert. É os 5 passos, que são, primeiro, preparação, 2, apresentação, 3, associação, 4, generalização e 5, aplicação. É porque o Herbert, ele é da tradicional. Você vê que tudo é a preparação, a apresentação, é tudo muito tradicional, né? A gente pode confundir também com aqueles passos que são da tendência progressista, né? Que fala da problematização. Histórico-crítica, né? Hoje, histórico-crítica. Eu trouxe os nomes deles aqui exatamente. Espera aí, rapidão. Você lembra? Você sabe o que eu tô falando, né, Patrícia? Sei, eu sei. Como é que é? Começa pelo que o aluno já sabe, que é do cotidiano, da vida. Isso. Como se diz? Que é do cotidiano, é do dia a dia, Isso. né? Então, eu vou falar um pouco sobre inicial. Isso. Prática inicial do aluno. E eu coloquei o nome deles aí exatamente para mim comentar sobre isso, né? Claro, as tendências, dos quem pontuaram aí, né? Libani, Saviani e Lucchesi. Saviani, quando ele estava estudando a tendência, ele colocou lá o Herbert, lá escreveu nas tradicionais, mas ele copiou, nada se copia, tudo se copia, isso é certo. Ele, inspirado nas ideias de Herbert, ele, posso fazer, e ele escreveu a pedagogia histórico-crítica, as ideias dele, né, e Gasparim, fez que auxiliou ele naqueles passos lá, nos 5 passos do Demerval Saviani. Ele copiou daqui, ele falou, se existem esses 5 passos aqui, né, a preparação, a apresentação, a associação, generalização e aplicação na tradicional, por que não levar isso para a histórico-crítica? Só que, é claro, de uma maneira crítica, né, de uma maneira marxista, né, de uma maneira de acordo com a realidade do aluno, não tradicional assim. Mas isso aqui, ele se inspirou em Herbert, né? Eu já vi até o Rodrigo falando disso, o Fernando Souza, ele se inspirou para criar aqueles 5 passos, né, com auxílio do Gasparim. Sei. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Não. Eu sempre que eu vejo esses passos, eu associo a eles, aos passos lá da pedagogia histórico-crítica. E aí, a forma quando você vê preparação, associação, generalização, essas são palavras bem, né? São palavras tradicional. Aí eu consigo diferenciar por isso. Agora vamos a 15, né? De Crowley foi um estudioso da criança e sua aprendizagem passiva, aprendizagem por meio dos interesses. Foi defensor do método global, certo ou errado? Errado, porque ele não é passivo, ele é da progressivista, né? É o contrário. É progressivista. A pedagogia ativa, né? Da pedagogia ativa, ou escola nova, né? Da análise. Isso. Ele falava muito, e foi um estudioso ele falava muito desse interesse, aprendizagem por meio de interesse. O centro de interesses, né? Que é a palavra-chave de De Crowley. É ele que foi criador dos cantinhos das aprendizagens. A gente trabalha na escola os cantinhos das aprendizagens, ideia de Crowley. Cantinho da leitura, cantinho disso, cantinho daquilo. Tudo puro De Crowley. Ovid, eu não sei, eu sou o nome parece que é Ovid, eu não sei falar o nome não. De Crowley, né? Mas o importante é isso o que aqui, né? O que eles deixou de legado, né? De legado. Para a educação. Ele falava, a criança tem que ter interesse, né?
método global, todas essas coisas ele defendia, né? É porque eles 16. misturaram coisas que realmente são deles e coisas que não é. A única coisa errada é essa palavra passiva, que é ativa, né? Se era progressivista, É. e Maria Montessori, tudo era da pedagogia ativa, né? Isso. 16. Para Dewey, a sala de aula é reprodução de vida e laboratório de democracia. Certo ou errado? Dewey também, ele é da progressivista. Ele é progressivista, né, o Dewey? Isso. Certo, Ele é né? progressivista, né? Que até Anísio Teixeira, né, que trouxe as Isso. ideias dele, tudo, Foi. né? Tá certo, sim. E laboratório de democracia ideias dele, sim. E aí foi que Anísio Teixeira criou, né, as escolas classes, escolas parque, né? Tem até, não sei se a Patrícia conhece aqui na Ceilândia, a escola parque Anísio Teixeira, né? Sim, já entreguei A primeira carta lá, já. classe foi, né, Já. em Caetité, na Bahia. Falei o nome certo da cidade? Acho que eu falei. Caetité, É, né? Caetité, isso mesmo. Essas são as escolas novas, né, aí que eles falavam, né? Escola nova, né? A escola nova. Aí ele fala do laboratório de democracia, né? Metodologias ativas, fala-se muito nisso. A metodologias ativas é o neo-escola-novismo na educação, né? Saviani ainda escreveu que Saviani está vivo, né? Tem até uma foto com ele. Ele vai, enquanto ele estiver vivo, ele ainda vai escrever sobre o neo-escola-novismo na educação, né? Isso mesmo. Aquela pedagogia de projetos também, né? De John Dewey, né? Isso mesmo. 17. As ideias de Dewey eram pragmatismo, conhecimento retirado da vida prática do indivíduo, certo ou errado? Certo. Certinho, tá? Pragmatismo, palavra-chave do Dewey. 18. Emília Ferreiro, em vida, foi defensora da autonomia, independência infantil. Desenvolveu materiais, espaços, até mobiliário para as crianças, que dizia que o adulto só deve apoiar a criança quando é preciso, certo ou errado? Emília Ferreira. Emília Ferreira. Emília Ferreira já morreu? Eu não sei. Acho que já morreu a Emília Ferreira. Ela que trabalhou aquele processo de alfabetização, né, Emília Ferreira? Foi, né? Psicogênese. Psicogênese, né? Tá bem vivo aí nas escolas aí, né? O grau de alfabetização, que são os níveis, grau não, os níveis. Dividido em vários níveis, né? Tá tudo bonitinho essa questão, mas isso aí não foi Emília Ferreira, foi Maria Montessori. Montessori. Os móveis montessorianos. Até hoje existe. Não só em escola, né? Mas para quarto de criança. Tem muito. Quarto. Eu era doida para fazer os meninos no quarto montessoriano. Minha sobrinha tem uma cama e uma eu sei qual é bonita aquela cama montessoriana. Existe uma escola, né, chamada Maria Montessori? No plano. No plano, né? 19. Persons. Acho que é assim que fala mesmo o nome dele. Eu falo passos, tal como passos. Bom. O importante. O importante é que a gente sabe do que tá falando. Porque ia acertar na prova. Parsons, Persons, sei lá o nome. Que eu vejo alguns professores falando Parsons e eu vejo alguns falando Persons. Isso, foi responsável por difundir as ideias de Durkheim nos Estados Unidos. Acreditava que na educação em um caráter transformador. Foi influenciador do neofuncionalismo, certo ou errado? Eu acho que está errado. Também acho. Por que vocês acham que está errado? Porque ele não acreditava em uma educação de caráter transformador. Ele era mais tradicional, né? É só por isso. Era redentor. Redentor. É o tradicional, né? Ele é um autor da pedagogia tradicional. Ele não é da... Aquela parte lá que... Como é que é o nome? Que Cipriano Carlos Luquez escreveu no livro Filosofia da Educação, que ele dividiu a educação como redenção, né, ou redentora,
educação crítica, educação para reprodução, Isso. peraí, redenção, transformação, peraí, redenção, reprodução, transformação, Transformadora, né? Ele era da Redentor. Aí depois que o Durkheim morreu, ele falou daquelas de funcionalismo, que a sociedade é toda harmônica, aquelas coisas bonitas, as gerações mais novas devem aprender com as mais velhas, essas coisas, tudo harmônico ali, né? Todo harmônico da sociedade, essas coisas aí que ele falava. Aí mais à frente, Parsons veio com as ideias dele, o neofuncionalismo, né? Porque o Durkheim era funcionalista. Parsons, ressuscitando as ideias do Durkheim, era neofuncionalista, né? Ele não era transformador, era redentor, continuava ali naquela escola redentora, tá? Isso. Só isso aí. Eu não sei falar esse nome aí da questão 20. Manhenha, não sei falar não. Defender a educação como técnica social, certo ou errado? Qual é o nome? Marrai, sei lá. Eu não sei falar não, gente. Eu não sei falar esses nomes em outras línguas não. Eu não sei, a pronúncia, eu não sei se tá... Eu falo Marrai, não sei. Eu acho que eu já vi alguém... Acho que eu já vi os professores falando isso que a Eliane falou. Mas eu esqueço, a gente é tanto defunto aqui pra gente decorar. É Marrai A maioria mesmo. dele já morreu, né? Ele defendeu a escola ele é da progressista. e a questão... Da progressista, né? Marrai. Eu nem sei. Gente, eu nem sei qual é a tendência dele. Marrai. Defendeu a escola como técnica social, sim, tá, gente? Certo, Bora lá né? para 21. E cuidado com esses teóricos aí, que a gente quase não vê o nome deles. Eles podem aparecer lá na prova, assim, a gente fica doido. Que a gente leva aquele susto. Eu poderia ter estudado mais sobre quando apareceu Comênios na prova. Eu falei, estudei muito pouco sobre Comênios, só o básico, devia ter estudado mais. E deixei a questão E você leva uma facada no peito. Ainda bem que eu deixei em branco e não respondi, né? Porque a maioria das pessoas respondeu e errou. Ô, provinha horrível lá do tempo. Todas as provas aí da prova. Mas aí, horrorosa. A bruxa do Cerrado. Eita, falando isso aqui vai ficar. Fala e fica essas falas eu copio deles mesmo. Cadê? É a 21, né? Isso. Para Manhai. As técnicas. Esse aí mesmo. As técnicas sociais visam influenciar o comportamento para que o indivíduo se enquadre no papel. Certo ou errado? Certo. Você não gostou de mim? Certinho, tá? Cadê? 23. A teoria de Bourdieu e Passeron era focada em dois aparelhos, por parte do Estado dominante. Aparelho ideológico do Estado e aparelho representativo do Estado. E aí, tá certo ou tá errado? Gente, eu faço uma fusão com esses dois. Mas Bourdieu e Passeron, eu acho que ele é da escola lista, né? Não? É o aparelho Tá ideológico, errado. né? Tá errado, né? Tá certo. Aparelho ideológico. Quem é do aparelho ideológico é Althusser. Aparelho Ideológico é o Althusser, né? Althusser. Uns falam Althusser, outros falam Althusser. Althusser, isso mesmo. Althusser, isso. Lembrei. Aparelho ideológico, isso mesmo. Bora para 20. Isso aqui sempre caiu em outras coisas. Althusser já teve no meu simulado do Saviani, do Lucchesi, da teoria dos currículos, e tá aqui também nos teóricos da educação, né? Isso. Esse Althusser é o cara mesmo, né? O Paulo Freire. 24. A teoria de Stable-Delors era sobre violência simbólica que a escola exerce. Violência é dupla, pois privilegia capitais culturais e omite esse privilégio. Na escola há diversos capitais culturais, com primazia dominante. Certo ou errado?
que essa violência aí não é do Althusser, não? Essa violência aí não é do Stablet e Baudelon. Ela sim é do Bourdieu e Passeron. Tá Ah, vendo? Esses dois eu tenho na hora da questão, principalmente quando eu já estou cansada, eu falo, meu Deus, é dele, eu não, sabe? Eu confundo essas teorias aí. É violência que é? Do Althusser é a mais fácil, né? Não é nenhuma dupla, é ele sozinho, aparelho ideológico repressivo. É Bourdieu, se você está na dúvida, tá lá na questão 23, Bourdieu e Passeron. Bourdieu e Passeron, com N no final. Teoria do... É violência simbólica, né? Violência simbólica. Violência Violência simbólica é dele. simbólica são as ideias, a inculcação que a Isso. escola, o professor faz, né, na cabeça das pessoas, as ideias que eles querem que eles acreditem, né? Verdade. Aí, capital cultural, o Rodrigo Rodrigues, ele dá sempre, ele fala sempre da Marielle Franco. Qual o capital cultural dela ali? Uma mulher ali que se destacou na favela, né? Preta, lésbica, uma mulher ali que era silenciada, né? E esse é o capital cultural. O Rodrigo Rodrigues fala esse exemplo, né? Tem a questão também até da cultura, até da música mesmo, que não é valorizada, né? A cultura, como se diz, as músicas da favela, por exemplo, que é o rap, esse tipo de coisa, ela não pode isso, ela não pode ser valorizada. Morreu recentemente o DJ Jamaica, né? Isso. Da Ceilândia, né, que você falou? Eu sou observando, daqui eu vejo a luminosa do tiro. Tô só observando o véu que separa. A Andresa disse que já foi fã dessas. Ai, Andresa. Cadê? É a 25. É 25 Isso. agora, né? Isso. Para Stablet e Baudelot, a escola não é unitária, mas sim dualista. Secundária superior, área profissionalizante. Certo ou errado? Tá certo. Certinho, Certo, tá? né? Stablet falou isso aqui. Ele fala que são duas escolas. Essa secundária superior é para o filho do rico, para a classe dominante. E primária profissionalizante, o famoso curso técnico ali, para formar mão de obra barata, é para a classe trabalhadora, tá? 26. Para Gramsci, as estruturas constituem a sociedade capitalista e agem para a propagação de ideias como intelectuais tradicionais orgânicos. Estou errado. Tá certo. Certinho, Certo, tá? né? Agora, eu esqueci o que é palavra-chave deles, intelectuais. Eu até esqueci o que é isso aí. Intelectuais orgânicos. Eu acho que o professor Rodrigues até falou, não falou? Ele falou, mas eu esqueci o que é. É tanta informação que a gente esquece. Eu queria até comprar um livro do Gramsci. Eu queria comprar um pro meu irmão, para o meu irmão conhecer Gramsci. Ele gosta dessas coisas, assim, das ideias. Ele gosta das ideias. Queria dar de presente para ele agora, 29, que é aniversário dele. Intelectuais e orgânicos seriam... Não, intelectuais orgânicos. É um nome só. né? Intelectuais orgânicos são os estudos intelectuais sobre a organização da sociedade em si? Não, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Pra gente procurar. Intelectuais orgânicos, né? E foi uma aula bem rica, né? Aquela aula, né, Andresa? Foi. Intelectuais orgânicos. Intelectuais orgânicos. Orgânicos. Aqui, ó. Aparecer agora. É um tipo de intelectual que mantém-se ligado à sua classe social originária, atuando como seu porta-voz. É um conceito criado pelo italiano Antonio Gramsci, 1891 a 1957. É o Gramsci, é isso aqui que nós estamos falando. Ele mantém-se ligado à sua classe social originária, como se ele estivesse
naquela classe, pronto, parou. Parou Exatamente, é o que foi falado, que deu o exemplo aí da Marielle Franco, né? Isso mesmo. Uhum. Tipo capital cultural. Isso. Cada um fala de Capital um jeito. É o cultural. intelectual orgânico, né? Isso. É isso mesmo. É. E aí, gente, gostaram do nosso estudo de hoje? Ai, foi maravilhoso. Eu fiz um déjà vu do livro da Fabiola Lagar. Vê se eu acho esse livro. Esse livro dela tem na capa, eu lembro que tinha uns dados. Eu vou ver se eu encontro esse livro. Esse livro é muito interessante, que ele trabalha todo o processo histórico da filosofia, né? A filosofia em si. Tem questões de concurso, tem? Tem, é porque ficou lá Traz no pra gente aí, Itaguatinga. bola pra gente aí umas questões, bola uma aula, pega as questões de concurso e faz aí pra gente qualquer dia. Pois eu vou ver se eu encontro esse livro, que esse livro é muito bom. Ele trabalha toda a didática na íntegra, os filósofos, os historiadores, ela pega assim, bem na íntegra mesmo. Ver se eu encontro esse livro, né? Porque ficou lá em Taguatinga, né? E eu não consegui pegar, mas eu vou ver se eu consigo encontrar aqui no Valparaíso. Esse aqui ele é muito bom. Na hora que você começa a ler, parece que você está viajando no tempo. Você gosta de história também, nossa. É bom. Aqui, ó, tem aqui o exemplo aqui, ó, que fala sobre intelectual, orgânico, intelectual. Compreende-se como orgânico o tipo de intelectual que mantém-se ligado à sua classe social originária, atuando como seu porta-voz. Pronto. É o caso, aí ele citou o caso da Maria Franco. Ela não representava a classe dela? A mulher negra, que veio da favela, né? Que ela acabou sendo... foi vista, né? Ela da política, né? E a sociedade não aceitava, né? É que ela foi morta por isso. Tá aí um exemplo bem clássico. É uma pessoa que mantém-se ligada à sua classe originária, atuando como seu porta-voz, ou seja, porta-voz da sua classe. Pronto. Ah, gente, achei aqui. Eu achei aqui para vocês o livro da Fabiola Lagar que fala sobre isso aí. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar, tá? Ó, conhecimentos pedagógicos para concurso. Ele é bem antigo esse livro. Ele tá da Gran Curso, ele trabalha essa parte aí dos filósofos e historiadores assim, de uma forma bem detalhada. Eu vou ver se encontro aqui no Valparaíso. Eu gostei muito dele, é da Gran Curso, é a 3ª edição. Ele é muito bom, vou ver se eu encontro aqui. Ou em algum sebo também. Sempre ela fazia livro pro Gran Curso, ela tem um só de LDB, né? Isso mesmo, Eu até tinha esse livro dela aí. É um dos primeiros livros, né, de conhecimentos pedagógicos. Isso mesmo. A gente pode encontrar também no Taguatinga Shopping, ver se eu tiro um dia. Eu vou dar um pulinho lá, porque a leitura, ela tem muita variedade, né? Tem os livros antigos, tem os livros atualizados. Gosto muito de lá, nossa. Pois é, gostei muito de hoje. Nossa, eu fiz um déjà vu desse livro. Vocês falando de questões, eu tenho muita coisa de português, assim. Eu tenho a Andresa também, né, Andresa? As questões mesmo de concurso. Isso, próprias de concurso. Que nós podíamos tirar um dia para respondermos. A gente tem que intercalar essas. Uma vez na semana botar português. Para responder questões de concurso mesmo. Né? Aí tem que ver o dia, né? Tem que ver direitinho para poder elaborar. Porque não precisa elaborar, não, gente. A gente pega mesmo. Eu tenho várias. A Andresa tem, não tem porquê. Porque dá trabalho elaborar questões. Então tá bom. Vocês Principalmente trazendo... português já estão simulados prontos, né, Andresa? São simulados prontos, a gente só vai responder igual nós estamos respondendo aqui. A gente manda no grupo, a Andresa manda, eu mando, a gente imprime e responde. Não precisa
Porque senão você vai perder muito tempo Uhum. elaborando questões, dá muito trabalho. Ah, é ótimo, porque aí a gente Sim, estuda, a gente né? já Vê tem um na íntegra. simulado pronto. Isso, aí é bom. É bom que a gente vai ver na íntegra, né? Direitinho como é que Isso. cai, a E forma que você, cai. excelente como é, vai ser maravilhoso responder com Ai, você. muito Eu vou bom mandar mesmo. para você o que eu tenho aqui. Eu acho que eu pensava que eu tinha 12, Aham. mas 13 que eu tenho. É, né? É, tem mais um aí que eu tava confundindo com outro aí. É, né? Pois é, já são simulados prontos, Patrícia. Não precisa você ficar Ah, então tá bom. quebrando a cabeça, não. É porque português, gente, Quadrinho. É, o conteúdo é muito extenso. Se a é, gente não ficar revisando, principalmente fazendo questões, é, não vai, não, o negócio não vai. Questões próprias dos concursos mesmo, né? Exatamente, a é, forma realmente como eles é, cobram, que é é. só concurso é treino, 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 Isso, treino, treino, a exaustão. isso mesmo. Então, assim, eu estou bem preocupada. A Andressa, tem hora que me dá uma loucura com esse negócio, meu Deus, português, não estamos respondendo questão de português. Aí, o ano passado, a gente tirou um, dois, sei lá, que a gente botava para português. E como me ajudou na hora da prova? Uhum. Ai, muito bom Porque tem mesmo. que estar treinando, gente. Igual nós É, estamos treinando nessas outras matérias, a gente tem que uhum. estar treinando português também, respondendo Isso, questões. isso mesmo, verdade. E Muito bom aí, mesmo. já vamos usar o material que já está pronto e a Uhum. gente vê um dia, a partir da próxima semana, não sei, para a gente fazer isso. Ai, Pode muito bom botar mesmo. semanas do português, sei lá. Pode ser? 3. A gente Pode coloca ser. os conteúdos. Eu vou continuar com o direito administrativo na segunda e na sexta, que é os dias que a Eliane não tá. Não, Uhum. sexta-feira eu já estou livre. Essa Uhum. sexta agora, né? Sim, eu Não, estou a livre gente foi já, semana todas que as vem, porque sextas. semana que vem é direito administrativo. Eu botei até 2 simulados lá para a gente andar logo com o direito administrativo. Que Uhum. já deve sair em breve o outro negócio da saúde, né? Uhum. Aí vamos ver. Aí a gente Ai, nos organizamos e a gente sempre põe é, no nosso planejamento, né? Um isso. dia ou dois de português, porque eu estou preocupada, de verdade. Porque 2 não ou adianta 3 no meio da semana, 3. Uhum. isso. E aí a Colocar gente vai 3. intercalando, né? Uhum. Eu vou colocar 3 de gramática semana que vem, então. Sim. Isso. Muito bom. A gente começa com 3 dias, aí vai diminuindo. Então, quando a gente sentir necessidade, põe Uhum. mais dias de novo e assim vai. Isso. Vai ser Muito Vou bom. ótimo colocar 3. responder com a Patrícia, cara. Vou Ela vai colocar terça, auxiliar. quarta e quinta português, então. Uhum. Terça, quarta, Gente, quinta. o único professor de curso que eu vejo elaborando questões semelhantes à do CESP é só o Décio Terro. Ele, Na ele verdade, faz assim, que não é nem semelhante. É semelhante, ele tem muitas questões do CESP Uhum. mesmo. É. né, ele tem do CESP e ele E ele criou mesmo assim elabora. questões dele mesmo elaborado, mas é porque ele também ele era examinador de banca, ele também Aham. elaborava as questões dentro da banca também. Ele estava no estratégia desde 1989 dando aula de português. Já E ele pensou? também Uhum. ele é militar da reserva e ele também participou de muitas, elabora, né? E Uhum. elaborou dentro das bancas militares também. A banca que eu esqueci é não sei que lá do Exército, eu esqueci o nome da banca. É da Marinha, da Aeronáutica, né? Ele Uhum. tem muitas coisas. Isso. Tem muitas coisas dele do Exército, questões de português, daquele, Uhum. do estratégia concurso e do estratégia militar. Isso. Isso mesmo. Então aquele cara lá é o terror do curso. Eu sou pelas aulas dele. Pois é. Nossa, as Quem aulas dera a deles Cida são levar ele um maravilhosas. dia para dar aula de português. Ai, muito Pelo menos um bom. dia lá no IAC. Se ele viesse para Brasília. Pois é. Ele Ai, não é muito de bom mesmo. Brasília, né? Não. Mas ele tinha um estudo em Brasília. Ele ficava em Brasília e lá no Rio Grande do Sul, acho que é o estratégia do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Ele Ah, ele dá ficava os lá, concursos também, né? ele também ficava nos estudos de Brasília aqui também. Uhum. Isso. Ele é muito amigo do Francelino. Ah, Uhum. ele é amigo do Francelino? O Francelino tá no estratégia também, né? Uhum. Isso mesmo. Ah, ele é ótimo. Nossa, eu assisti as aulas dele. Nossa.
Meu Deus. Ele vai direto ao ponto, já vai É. mostrando direitinho. E eu, go- e Ah, hoje fala em bem. dia, Belezinha, belezinha, show de bola. e hoje em dia os professores, eles estão ensino reverso, né, que falam, Uhum. que começa da prática para a teoria, não fica aquele Isso. blá, 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 e muito mais É. na frente que vai dar exercício. Então, assim, eu acredito que esteja funcionando esse método de ensino, né, Uhum. em reverso. Então, tá, meninas. Amanhã Ai, é eu vejo tá informática. com cara de sexta, mas não é sexta, né, amanhã. Amanhã vocês trabalham? Sim, É, a amanhã escola trabalha. vai estar quase vazia à tarde, mas nós estaremos lá. Uhum. E nós não temos que Um monte de justificar, gente vai né, tirar o Andressa? abono PRE. Hã? Oi? Um monte de gente vai tirar o abono PRE, né? É. Abono, um monte de coisa. Já que eu não tenho nenhum abono nem nada, Nem eu. eu não tenho abono nem nada, eu vou ter que ir. Não trabalhamos nas eleições, né? Vamos ter que ir. A gente não tem TRE, não tem nada para tirar. É verdade. Então, tá, meninas, a gente se vê amanhã, viu? Amanhã é informática. Uma informática. Vixe, Maria, tem que assistir umas aulas. Porque esqueci de tudo. Tchau, gente. Então. Tchau. Até amanhã, Tchau. meninos. Obrigadão. Tchau. É isso aí. E você aí de casa, dê um like e joinha. Porque o canal é para todos nós. Vamos estudar? A vitória é garantida. Um grande beijo a todos. Fique com Deus. Tchau.